Olá, irmãos e irmãs. Esperamos que todos estejam se sentindo muito bem nessa linda noite. Vamos nos preparar para a nossa reunião através da prece de abertura. Acomodemo-nos confortavelmente, coloquemos as águas sobre a mesa e relaxemos. Vamos orar. Deus, Criador, que sois todo poder e misericórdia, doai-nos equilíbrio nesse instante, reconstituindo nossa paz interior através do esquecimento temporário dos nossos problemas. Jesus, primogênito de Deus e nosso pastor amorável, fazei com que os vossos ensinamentos ressoem fundo em nossas almas, como clarins retumbantes em forma de bênçãos. Fomentai em nós o prazer de estudar e discutir os vossos ensinamentos. Que a vossa mão clemente toque nossas almas nesse instante, elevando o nosso tom vibratório, e que a união das nossas famílias em torno de vós esteja de acordo com a vossa deliberação. Humildemente solicitamos o vosso consentimento para que possamos iniciar a nossa reunião. Que assim seja. Vamos então passar a nossa leitura do Evangelho. O capítulo sorteado de hoje é o número 28, Coletânea de Preces, onde passamos a ler um resumo dos itens 4 e 5, intitulado Reuniões Espíritas. Assim disse Jesus: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Isso está em São Mateus, capítulo 27, versículo 20. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de ideias para o bem. Dizendo aquelas palavras, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 oram, cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não o tendo por verdadeiro motivo. Isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, exige o amor do próximo. E desse amor, mais provas podem dar-se, quando são muitos os que exoram, com exclusão de todo sentimento pessoal,
e não um apenas. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Bom, meus irmãos, lida a passagem evangélica, vamos então ao nosso humilde comentário complementar. Já temos muita consciência de que o acaso não existe. Essa mensagem evangélica da noite veio com tudo a calhar, já que nessa terceira semana de reflexões já ultrapassamos 450 famílias inscritas no nosso grupo. Se por um lado isso nos aponta para um caminho mais fraterno, enchendo-nos de esperança no futuro, nos incita também, ao contrário, à reflexão sobre o quanto necessitamos estar sincronizados para orarmos de uma forma uníssona. Então, com o intuito de aprimorarmos cada vez mais os nossos laços fraternais, cabem neste momento algumas humildes observações sobre a forma como devemos conduzir a nossa concentração em torno do estudo evangélico e também nos instantes de oração. Não foi por acaso que Mateus enunciou essa recomendação evangélica de Jesus para que orássemos em grupo. Foi porque o Mestre sabe melhor do que nós que quando se trata de oração, o resultado de 1 mais 1 não é igual a 2, é muito mais. Há nessa confluência de intenções um efeito exponencial como recompensa aos nossos pensamentos fraternos, causando-nos um bem-estar indescritível. Porém, a oração só provoca esse efeito consolador se os nossos influxos mentais estão canalizados numa mesma direção, em sintonia harmoniosa. É como 2 pessoas girando uma corda para outra pular. Se não há sincronismo entre essas 2 pessoas, a corda não gira, ocasionando descompasso no movimento rotacional. Lembremos-nos, meus irmãos, que fios finos e frágeis, unidos, são capazes de formar uma corda tão forte que arrasta um transatlântico. A força da união torna-se descomunal e desproporcional. O mesmo se dá com a oração em grupos. Se não há mútua sintonia entre os participantes, se não há união, o efeito multiplicador das bênçãos não é alcançado. Ou melhor, só é alcançado por aqueles que estão sinceramente interessados em recebê-las. Outro ponto importante: nenhuma oração deve ser pronunciada com o objetivo de impressionar a quem ouve. Muitas vezes uma oração curta e simples é mais contundente que uma oração rebuscada, pois Jesus, que ouve a rogativa, não julga a nossa eloquência retórica, e sim as intenções que efluem do fundo do nosso coração naquele momento.
Como dissemos anteriormente, somente aqueles que estiverem contribuindo com pensamentos positivos no grupo receberão a graça. Muitos se dispersam procurando picuinhas, detalhes para criticar quem profere a prece, ao invés de aproveitar o momento para se concentrar, para desbravar um atalho seguro que o coloque em contato direto com Jesus. Quando se ora individualmente, cria-se uma aura luminosa em torno de quem a profere. Mas essa aura tem um campo limitado de ação. Ela é tão mais abrangente quanto for a evolução espiritual de quem ora. Mas como somos ainda bem limitados moralmente, Jesus recomendou que oremos em grupo para que aquele efeito exponencial de multiplicação dos pensamentos em sintonia se dê, capacitando a família reunida a receber vibrações positivas muito maiores que receberia se orasse cada um sozinho de per si. E ainda espargindo uma imantação boa por todo o ambiente do seu lar, com aquela energia renovadora, e não só pelo local onde se ora. E dependendo ainda da união sincrônica colocada na oração, esse efeito consolador pode ser tão multiplicativo que se estenda tanto que se lance afora das cercanias da nossa casa, extrapolando a toda a vizinhança, ao bairro, a toda uma cidade ou até mais além. Então, amados irmãos e irmãs, quando oramos em grupo, não estamos simplesmente nos alimentando espiritualmente. Estamos sim participando de um verdadeiro banquete divino. Que cada qual se prepare e participe da reunião com pensamentos e conversas edificantes, para que o resultado final de harmonia nos nossos corações seja alcançado. Muita paz. Vamos agora nos unir em pensamento para o momento da fluidificação. Vamos estender nossas mãos na direção das nossas águas. Senhor Jesus, dignai-nos merecer nesse instante o egrégio bálsamo emanado pelas vossas portentosas mãos sobre as nossas águas, fazendo com que cada molécula seja beneficiada pelas vossas bênçãos curadoras do corpo e da alma. Que cada um de nós, quando fizer uso dessa água, sinta a vossa excelsa presença. Obrigado, Mestre amado. Água magnetizada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos agora nos preparar para a prece de encerramento. Ó Divino Cristo Jesus, fazei com que tudo que aqui recebemos nessa noite se converta em fortaleza espiritual e também em saúde física e mental. Que encontremos palavras consoladoras, inspiradas no vosso exemplo, para consolar aqueles que sofrem. Apiedai-vos, ó Pai, daqueles que não vos conhecem. Que o nosso planeta receba cada dia mais cascatas de reconforto e consolo,
para que tenhamos força vital para enfrentar e vencer essa sagrada pandemia. Que não nos falte discernimento para reconhecer que continuamos sob a vossa rédea messiânica e que a fé vivifique nos corações de todos os habitantes dessa terra bendita. Com a vossa permissão, encerramos essa reunião. Dai-nos a paz, que assim seja. Assim, amados irmãos e irmãs, recebam desse humilde servo e dos mentores amigos que nos orientam o nosso abraço fraterno. Que todos tenham uma ótima noite de sono renovador